Olá, glória a Deus, nós estamos em mais um Tadel, né? Mais um Tadel, onde nós estamos fazendo um treinamento muito especial aqui sobre a visão do MDA. E nós estamos fazendo esse treinamento, para você que não participou das semanas anteriores, nós estamos fazendo esse treinamento baseado nas 5 funções principais de uma célula na visão do MDA. As 5 funções são elas: evangelismo e integração, pastoreio e discipulado, comunhão, treinamento de líderes e crescimento e multiplicação. São essas 5 funções principais de uma célula na visão do MDA. Sendo que nós já estudamos, né? Nós já treinamos aqui, falamos sobre evangelismo e integração, falamos sobre pastoreio e discipulado, e o assunto de hoje é comunhão. Mas você que não participou das outras, eu vou dar só um apanhado, né, para você se atualizar, tá? Mas enquanto isso, antes disso, nós vamos orar, tá bom? Amém? Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais esse Tadel online. Eu quero abençoar, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada família, Pai, oh Deus, que está agora reunida, assistindo esse Tadel online, recebendo esse treinamento que vem do Senhor, Pai. Eu estou aqui apenas como um vaso, como um instrumento, como um canal do Senhor para a vida dessas pessoas, Pai. Eu quero abençoá-las, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Pai, se tem alguém enfermo, que seja curado, Senhor, até o final desse Tadel online, haja cura nesta casa, Deus, haja milagre nesta casa, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos as células, Pai, que se reúnem nas casas. Declaramos, Pai, oh Deus, a tua igreja, o teu povo crescendo em todas as áreas, em comunhão com o Senhor, em conhecimento do Senhor e também em comunhão entre os irmãos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, queridos, no primeiro nós falamos sobre a primeira função da célula na visão do MDA. Falamos sobre evangelismo e integração. Então, entenda uma coisa: a célula precisa estar praticando essas 5 funções. Não é que ela vai praticar uma ou outra, ou as 4, não, as 5 funções, uma célula dentro da visão do MDA, elas precisam estar praticando, né? Evangelismo, integração, pastoreio e discipulado, comunhão, treinamento de líderes e crescimento e multiplicação. Evangelismo e integração. O que é isso, queridos? Caminham junto. O evangelismo são as estratégias de ganhar pessoas para Jesus. E nós temos as principais estratégias, são GEs, né? Nós temos os GEs, nós temos o Projeto Natanael, Fator Barnabé e o Encontro nos Lares, né? São nossas principais estratégias para ganhar para Jesus. Agora, depois de ganhar essas pessoas, elas precisam ser integradas. Elas precisam ser integradas na igreja, na célula. Por isso que é evangelismo e integração. O que é se integrar? Essa pessoa, ela ser integrada na célula, ela se inserir naquela célula, na igreja, como um novo ambiente dela, né? É muito importante, ela tem que se sentir bem, ela tem que se sentir bem recebida, ela precisa se sentir amada, né? É como, eu dei um exemplo aqui, é como um bebê que acabou de nascer, ele sai da maternidade e chega na casa, ele se torna o centro das atenções daquela casa, né? O centro das atenções. Então ele vai se sentir bem, e todo mundo faz de tudo para que aquele bebê se sinta bem na casa. Que se ele chora, todo mundo já vai correr atrás e já vê qual é a necessidade, né? Se ele faz uma necessidade, já limpa, comida, né? Tem que estar dando o leitinho dele, um remédio, tudo. Procura-se ter todo o cuidado com ele, até ele estar integrado completamente naquele novo ambiente, naquela casa. Então assim a gente faz com um novo convertido, que foi ganho através do evangelismo e agora ele precisa ser integrado na célula e na igreja. Se não fizer isso,
ele volta para as amizades antigas, as amizades que levavam para as drogas, as amizades que faziam com que ele se afastasse de Deus. Então essa é a primeira função. A segunda função, nós falamos sobre pastoreio e discipulado, também caminham junto. Ou seja, as pessoas da célula precisam ser pastoreadas. O líder de célula, ele é o pastor da célula, ele que é o principal líder, né, ali da célula, ele que pastoreia. Os líderes de célula da igreja, na verdade, são aqueles que pastoreiam toda a igreja. São os líderes de célula. O líder de célula, ele é aquele pastor com P minúsculo, né? Que cuida de cada um da célula. Então, cada líder de célula cuidando, né, dos seus membros, toda a igreja vai estar sendo pastoreada. E o líder de célula, ele pode ser o discipulador dos membros da sua célula, ou às vezes não. Às vezes ele não é o discipulador. Às vezes ele é discipulador de 1, 2 ou 3 ou 4 da célula e os demais não. Até porque se ele for, por exemplo, um líder homem e tiver membro mulher, ele não pode discipular aquela mulher, né? Mas ele pode pastorear, né? Verificar se ela está bem, se está realmente sendo um cristão exemplar, se o discipulado dela está acontecendo. Então é pastoreio e discipulado. Ele pastoreia e cuida para que todos sejam discipulados. Lembre-se, o discipulado é o coração da célula. Então, o líder da célula vai cuidar muito bem desse coração. Assim como você cuida do teu coração, não é isso? Se der um problema ali, né, você já procura logo um médico, um cardiologista, né? Aí passa remédio, você toma remédio, você tem a alimentação adequada, você faz de tudo para cuidar do coração. Assim também um líder de célula sábio, né, um pastor, aquele que pastoreia aquela célula, ele vai cuidar para que o coração da célula, que é o discipulado, também aconteça, esteja muito bem, esteja funcionando muito bem. Amém? Então, em resumo, né, nós já vimos isso. Agora nós vamos para um novo assunto, que é uma terceira função da célula na visão do MDA, que é exatamente a comunhão. Comunhão. A verdadeira comunhão bíblica acontece em um contexto onde cristãos verdadeiros estão buscando uma intimidade com Deus e um relacionamento sadio, né, uns com os outros. A verdadeira comunhão é onde cristãos verdadeiros estão buscando uma intimidade, crescer em intimidade com Deus, né, e também ter um relacionamento bem sadio entre eles, né? Ou seja, um com o outro. Então essa é uma verdadeira comunhão. Às vezes a gente pensa assim, comunhão, quando a gente fala em comunhão, né, a gente pensa muito em comida, comer. Vamos ter uma comunhão, vamos comer, né, vamos comer. Como se comunhão fosse só comer. Tem gente que até associa comunhão com comer. E não é isso, né? Na verdade, comunhão vem da palavra grega koinonia. Comunhão vem da palavra grega koinonia, tá? Comunhão não é comer, mas comer juntos também é comunhão, tá? Mas não é só isso. Comunhão é muito mais profundo do que isso, né? É muito mais profundo. É aquela busca daquele relacionamento, né? Aquela intimidade com Deus e aquele bom relacionamento sadio entre os irmãos, né? Então a célula tem que estar promovendo isso, levando cada um a buscar a presença de Deus, a ter mais intimidade com Deus, a ter mais conhecimento de Deus, a ter mais conhecimento da palavra de Deus. A célula tem que estar promovendo essa comunhão, né, de cada membro com Deus. É um crescimento vertical, né? Crescimento vertical. A gente aponta para a cruz, que é assim, ó, a cruz ela tem aquele madeiro vertical. Esse madeiro vertical aponta para a nossa comunhão com Deus. E também tem um madeiro horizontal, que aponta para quê? Para a comunhão entre nós, irmãos, né? Então essa é a verdadeira comunhão
que a célula precisa estar promovendo. A célula precisa realmente trabalhar forte nisso. A gente fala, inclusive tem até um livro, né, do pastor Abe, que é a visão do purê de batata, a visão e prática do purê de batata. O purê de batatas, né? Só para você ter uma ideia, fazendo um grande resumão aí. A célula é como fazer um purê de batata. Você lembra? Para você fazer um purê de batata, a batata vem crua, suja, dura e amarga. Você já comeu uma batata crua? Já botou uma batata crua na boca, né? É um gosto estranho, né? Então ela vem suja, vem crua, vem dura e vem amarga. Certo? Às vezes vem até um pouquinho podre, né? Vem uma partezinha meio estragada. E você tem que fazer. Aí para fazer o purê, tem que limpar, tirar a parte estragada, tem que lavar, né? Descasca, bota no fogo, numa água limpa. Então ela vai cozinhar, vai deixar de ser crua, vai deixar de ser dura, vai deixar de ser suja e também vai deixar de ser amarga. Por quê? Porque depois que ela está cozida, você vai amassar, aí vai colocar um salzinho, vai colocar um leite, uma manteiga, ou seja, vai preparar aquele purê gostoso, né? Pessoal, um bife com um purê de batata, né? Uma comida com purê de batata sempre é muito, muito, muito gostoso. Então, lembre, preste bem atenção. Antes era uma batata cheia de problemas, né? E depois se torna um só corpo, um purê. Eram batatas individualizadas, né? Você podia pegar uma, outra aqui. Eram duras, sujas, amargas, né? E verdes, mas agora elas se tornam purê. Elas não estão mais individualizadas, elas fazem parte de um só corpo, de uma unidade. Né? Elas estão ali em uma unidade, um só corpo. E agora tem um sabor gostoso, né? Elas estão ali bem perdão, bem vistosas, gostosas. É assim a comunhão que a célula promove, né? A pessoa chega na célula, ela chega suja pelo pecado do mundo, pela lama do mundo, chega de coração duro, né? Às vezes pessoas amargas, pessoas até briguentas, pessoas ranzinzas, né? Acontece tudo isso. E aí na célula, a célula promove esse relacionamento com Deus, esse relacionamento entre os irmãos, e aqui tudo vai mudando naquela vida, aí o coração vai amolecendo, né? E vai transformando o seu caráter, a sua vida vai sendo transformada, ou seja, vai adquirindo um sabor especial, até ela se tornar um só corpo, né? Ela está bem consolidada ali na célula, na igreja, e já ser uma outra pessoa. Você imagina, o purê é uma outra realidade da batata. Aquela batata que veio é completamente diferente do purê, quando o purê está pronto ali, né? Então assim que acontece, a célula promove exatamente esse tipo de relacionamento, né? Uma atmosfera de comunhão deve permear a vida do grupo continuamente. Aquela célula continuamente ela tem que ter uma atmosfera de comunhão, mesmo nos momentos em que as pessoas não estão juntas fisicamente, principalmente nesse período de pandemia que muitos não estão juntos, né? Mas mesmo nos tempos normais, a célula tem que estar promovendo essa comunhão, mesmo quando não estamos juntos, ou seja, 24 horas a célula está funcionando. Por quê? Por causa do incentivo, né, que a célula dá para a pessoa buscar a presença de Deus, né? Então isso é muito importante. A célula verdadeira, ela não faz fofocas, não tem fofoca. Quando alguém expõe um problema, eles oram e amam uns aos outros. Né? Quando alguém apresenta um problema, em vez de ficar fofocando, né, um disse-me-disse para cá, uns até aumento ainda e tal, e isso causa feridas, né? Em vez de fazer isso, não, vamos orar pelo nosso irmão, vamos orar pela nossa irmã, vamos lá, vamos ajudá-la. É uma debilidade, uma deficiência que todos nós temos. Ninguém é perfeito. Às vezes o irmão tem um problema numa área,
né? E a gente aponta o dedo para ele, mas nós temos problema também, temos outros tipos de problemas, né? O próprio Jesus falou que antes de você querer tirar um cisco do olho do seu irmão, primeiro tira a trave do seu. Tira a trave do seu, ou seja, então é importante nós entendermos isso, que em uma célula verdadeira não há fofoca. Não há fofoca, ao contrário, há uma comunhão gostosa. A célula promove essa comunhão, mesmo não estando fisicamente reunidos, né? Então a comunhão verdadeira na célula evita que ela se torne uma panelinha, sabe? Aquela célula que é uma panelinha, que as pessoas se relacionam só entre elas ali, aí os outros ficam assim meio de lado, né? Fica com um peixe fora d'água e faz aquelas panelinhas. A célula, a promoção da comunhão na célula quebra, desfaz toda a panelinha, ou seja, todos ali são iguais, todos ali estão envolvidos, né? Em Atos capítulo 2, no versículo 44, diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. É isso que a célula trabalha, irmãos. É dessa forma que a célula tem que trabalhar, né? Ter realmente essa comunhão, promover essa comunhão verdadeira. Essa comunhão não é só um ajuntamento para comer. Não, essa comunhão, ela promove uma transformação de vida, promove um relacionamento íntimo com Deus, cada vez mais íntimo com Deus, e um relacionamento entre os irmãos, entre a igreja, entre os irmãos da célula. Isso é muito importante, querido. E existem algumas maneiras, né, que o líder tem que trabalhar para promover essa comunhão, né? Por exemplo, nós fazemos muito nas nossas células, nós fazemos muita comunhão assim. A gente faz algumas programações juntas, né? A gente vai para um cinema às vezes junto, a gente vai para um boliche junto, a gente vai para um lanche junto, a gente procura fazer algumas atividades juntas, né? Atividades que são assim, são recreativas, é verdade, né? São recreativas, mas também promove essa interação, esse relacionamento, né, entre nós, ou seja, promove comunhão também. Isso é muito bom, né, trabalhar na realização dessas atividades de lazer, de recreação, todos trabalhando junto. E também trabalhar pelo crescimento, estimulando o crescimento espiritual um dos outros, encorajando-os a vivenciar uma atmosfera de amor, de alegria e de fé. O líder de célula, a célula precisa estar trabalhando essa comunhão, esse estímulo ao crescimento nas áreas espirituais, principalmente vivenciando uma atmosfera de amor, de alegria e de fé. Amém? Então essa é a verdadeira comunhão que a célula precisa estar praticando. Amém, queridos? Glória a Deus. Poxa, foi muito bom, né, compartilhar com vocês essa palavra, né, esse ensino, que você aproveite o máximo, que a sua célula seja uma célula fazedora de purê de batatas, né, promovedora dessa comunhão verdadeira, gostosa e tão importante na vida de um cristão. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Eu quero abençoar novamente a sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo teus servos. Eu declaro as suas células crescendo, multiplicando, as suas células sendo grande lugar de comunhão para a glória do teu santo nome. Eu te abençoo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, com o amor do Pai e as deliciosas consolações do Espírito Santo. Aleluia, que o Senhor te abençoe ricamente, abençoe sua célula, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.